Estou vendo que nós já temos aqui alguns membros já participando desse momento, né? A Tratáguas é uma empresa que já tem 20 anos de existência. Eu sou um dos sócios da empresa, eu sou químico industrial, sou professor aposentado do Instituto Federal de Educação da Paraíba. São 42 anos de caminhada, 25 anos trabalhando com água, com análise de água, tratamento de águas e outras especialidades, das quais eu posso falar sobre a água para cultivo de camarão, água para cultivo de algas, água para cultivo de peixes, nas quais nós desenvolvemos um trabalho muito interessante. A Tratáguas participou de um curso de bioflocos há 2 anos e meio atrás, com o professor Ítalo Maia, na qual eu mando o meu abraço, e naquele momento foi que a gente verificou que a coisa mais importante para qualquer cultivo é o ambiente de cultivo, que nada mais é do que a água, porque a sua espécie de cultivo vai passar a vida toda, do início do processo ao fim, a despesca nesse ambiente. Por isso que a gente vai falar muito sobre essa questão da água para vocês. Eu gostaria nesse momento de abordar o primeiro tópico que a gente vai falar, né? Esse primeiro tópico será justamente a escolha da fonte de água. Será que eu tenho uma fonte de água adequada? Será que eu posso conseguir, a partir da água que eu tenho, equilibrar, deixar ela pronta para o cultivo? Então, a nossa primeira abordagem seria a fonte de água. Ou seja, uma das preocupações que todo cultivador deve ter é com seu ambiente. Um ambiente vai ser a água, um ambiente vai ser a questão da oxigenação desta água, outra questão vai ser o controle desta água, outra questão também necessária é a proteção desse seu viveiro, o sombrite, ou seja, são esses cuidados necessários para você deixar um ambiente equilibrado para o bem-estar dessa espécie de cultivo. Um minutinho. Então vamos lá, vou começar com uma fonte de água. Para a gente abordar a fonte de água, vou citar algumas fontes de águas que a gente vem recebendo amostras para analisar essas fontes de águas. Poderiam citar o quê? Rio. Por exemplo, eu gosto de citar sempre que o rio é uma situação dinâmica, ou seja, eu tenho no rio uma dinâmica de água muito forte e considerável. Veja só, nós fizemos várias análises do Rio Paraíba. Nunca encontrei uma análise cujo parâmetros fosse semelhante à outra análise que eu tinha feito. Por quê? Como o rio é um sistema dinâmico, ele vai sofrer influências na mudança da composição físico-química desta água, de acordo com a influência externa. Isso quer dizer o quê? Eu tenho, por exemplo, a jusante do meu rio, uma precipitação de chuva. Logicamente, no meu ponto de captação, eu vou ter uma mudança na composição físico-química desta água, porque eu tive um fator externo, que foi justamente uma chuva jusante, que fez com que houvesse uma diluição dos meus compostos físico-químicos desta água, fazendo com que ela mudasse a sua composição físico-química. Posso ter a jusante o quê? Um processo de aplicação de defensivo agrícola numa plantação, ou seja, foi colocado agroquímicos. Choveu, algum fenômeno externo pode trazer esse agroquímico para a água. E eu posso, no momento da captação, estar também captando agroquímicos. Por quê? Porque justamente o rio aparece um comportamento dinâmico.
ele vai mudar a composição físico-química. Não tem uma composição físico-química fixa e constante. É o que traz preocupação para quem escolhe o rio como fonte de água para o seu cultivo, pela variação da composição físico-química por fatores externos que vão fazer com que você tenha um desequilíbrio físico-químico da composição da sua água. E as espécies aquáticas precisam que o seu ambiente, água, esteja equilibrada ionicamente, ou seja, a composição físico-química deve ser semelhante à água do seu habitat natural. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer com que a nossa água tenha o comportamento, a composição físico-química bem semelhante ao habitat natural da espécie de cultivo. Nós temos aqui no Brasil o camarão vanamei. O camarão vanamei é um camarão de origem do Pacífico, vem sendo utilizado no cultivo desse camarão em grandes fazendas e grandes criadores aqui no Brasil. O que eu posso falar sobre o vanamei? Eu tenho que ter o meu tanque de cultivo com as relações iônicas semelhantes ao habitat natural do vanamei. Se ele é de origem do Oceano Pacífico, então a minha água, a composição físico-química da minha água deve estar com as relações iônicas semelhantes ao do Oceano Pacífico. É uma espécie exótica, ela não é originária do nosso país, mas se adaptou muito bem aqui no nosso Brasil. Mas o que eu digo a vocês? Eu tenho que ter o cuidado na minha fonte de água. Já falei para vocês quais são as dificuldades de eu trabalhar com a captação de rio, devido a justamente essas mudanças que ele pode sofrer e as contaminações, porque aqui é uma situação de contaminação. Ou seja, essa situação de contaminação pode ser uma preocupação para o cultivador ter cuidado. Vocês sabem que hoje nós estamos com uma pandemia, nós estamos com a presença do Covid aí na nossa, não só no Brasil, não é só no Brasil, mas mundialmente. Então você pode ter o quê? A presença do Covid talvez no seu rio. Por quê? A jusante, você pode ter cidades que não tratam o esgoto e esse esgoto pode estar sendo lançado no rio. Então eu posso no momento estar captando água para o meu viveiro e eu posso também estar trazendo para o meu viveiro Covid. Então, pessoal, a questão do rio é essa preocupação, porque a água não apresenta uma composição físico-química constante e permanente. Muda de acordo com fatores externos, o que é preocupante para o cultivador, porque ele precisa de uma água que tenha características físico-químicas constantes e permanentes, semelhantes à água da espécie que ele quer criar. Como eu estou falando, por exemplo, o vanamei, então tem que ter no meu tanque de cultivo as relações iônicas, ou seja, os macroelementos desta água semelhantes ao Oceano Pacífico. Outro momento interessante é que toda a dinâmica de mudança da composição físico-química do rio faz com que eu tenha preocupações e cuidados na correção desta água para o cultivo de peixes e camarões, certo? Então, no meu ponto de vista, se eu tivesse que escolher o rio, o que eu iria fazer? Eu iria encher os meus viveiros com esta água, eu ia encher um tanque-pulmão, um reservatório com esta água, faria a análise desta água que eu estoquei, que eu vou usar no meu processo, e eu faria a correção deste volume de água que eu reservei. Ou seja, eu guardei uma água, reservei uma água que não vai ter influências externas. Como não vai ter influências externas, eu posso trabalhar com esse volume de água. Por quê? A água sempre vai ser o quê? H2O, certo? É um solvente universal. Isso quer dizer o quê? As características físico-químicas que a minha água vai ter, vai depender dos elementos, das substâncias químicas que estão dissolvidas nesta água. Augusto, o senhor está perguntando, existe uma salinidade mínima ou é mais importante o equilíbrio iônico? Ô, senhor, obrigado, viu?
vou falar sobre justamente a importância da composição iônica. A composição iônica é muito mais importante do que a salinidade. Mas tenham cuidado, Showa. É preciso que as minhas pós-lavas sejam adquiridas para a salinidade que eu equilibrei a minha água. Vamos supor, eu vou querer trabalhar numa salinidade de 0,5 ppt. Eu equilibrei minha água, meus viveiros, com essa salinidade de 0,5 ppt. Então eu tenho que adquirir do laboratório a minha pós-lava adaptada para a salinidade de 0,5 ppt. Porque ela vai vir para o ambiente cuja composição desse ambiente está adequada para a salinidade que ela está adaptada. Então ela não vai ter o estresse osmótico, ela vai estar num ambiente que ela não vai gastar ou perder energia para se manter naquele ambiente. Ou seja, o ambiente está equilibrado, está dentro a salinidade do seu fluido corpóreo, então você vai ter justamente um ambiente adequado para receber essa pós-lava em baixa salinidade. Outro detalhe, é importante que você, Showa, mantenha o acompanhamento e o equilíbrio do seu tanque, do seu viveiro. Ou seja, eu tenho que manter a minha salinidade sempre equilibrada, acompanhar essa salinidade. Se baixou, eu tenho que voltar a corrigir essa salinidade para manter um ambiente equilibrado para o meu animal, uma espécie que eu estou cultivando. Com isso, ele não vai perder energia, não vai ter o estresse osmótico, não vai ter a probabilidade de adquirir doenças, porque o seu organismo está fragilizado pelo estresse osmótico. Então, a salinidade é associada ao quê? Ao equilíbrio do balanço iônico, porque a salinidade deve ter a mesma composição do habitat, da água do habitat de cultivo, de criação natural dessa espécie. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, ou seja, salinidade tem que ter o quê? O equilíbrio das melhores relações iônicas para essa salinidade que eu vou querer cultivar a minha espécie. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, voltando ao assunto fontes de água, né? O senhor fez uma introdução de um ponto que a gente vai voltar a falar um pouco mais na frente, mas o rio, essa situação dinâmica. Como é uma situação dinâmica, eu posso dizer, professor, eu queria analisar minha água. Eu pergunto, de onde é? É de rio. Eu digo sempre, olha, a análise que eu estou fazendo agora, da sua amostra, pode ser que daqui a um mês, quando você coletar a amostra para fazer uma nova análise desse rio, pode ser que a produção físico-química esteja diferente. Por quê? Aconteceram processos de intervenções externas ao longo do leito do rio, que vai influenciar na captação desse ponto de água da sua fazenda, que vai influenciar na composição físico-química desta água. Então, se a gente falar sobre rio, é um sistema dinâmico, ou seja, a composição físico-química desta água sofre o quê? Mudanças por fatores externos. Sabendo vocês que água é sempre H2O. Ela vai ter o quê? Uma riqueza mineral de acordo com o material que ela teve contato. Se ela lixiviou o solo, vai carregar, vai dissolver do solo as substâncias solúveis desse solo e a água vai ter uma riqueza físico-química, vai ter uma riqueza físico-química na sua composição. O segundo aspecto que a gente vai trabalhar com vocês seria justamente, ou seja, a segunda fonte de água que a gente vai trabalhar com vocês seria o quê? Açude. Vamos falar agora também sobre açude. Eu penso que parte de rio não merece mais outras colocações. O detalhe é saber que o rio é uma fonte de água que tem mudanças na composição físico-química frequentemente. As nossas experiências com mais de 1000 análises já executadas para criar todo tipo de camarões, ostras e peixes e outras espécies aquáticas, a gente pode dizer com certeza. É o caso das águas captadas pela SEDAI aqui no Rio. Veja só,
A água captada pela SEDAI, o que é que acontece? Ela capta uma água bruta, essa água bruta vai passar por um processo de tratamento, e nesse processo de tratamento vão ser removidas algumas substâncias, tá certo? Essa água pós-tratamento tem que atender um padrão de potabilidade, então esse padrão de potabilidade vai se enquadrar na portaria, a resolução 05 do Ministério da Saúde, ou seja, tem que ter um padrão para a água ser fornecida como água potável. Então, as águas de compêndio de água e esgoto, ele tem uma composição físico-química mais ou menos constante, porque existe um processo químico de tratamento desta água para adequá-la a um padrão de potabilidade. Então, você pode usar uma água de compêndio de esgoto com o cuidado de, primeiro, remover o agente desinfectante que foi adicionado, que é o cloro, para você não ter o problema de matar os seus organismos pela presença do cloro residual livre na água de abastecimento público. Mas você pode usar uma água a partir de uma compêndio de água e esgoto, porque passa por um processo de tratamento na estação de tratamento de água para torná-la dentro dos padrões de potabilidade. Então, tem uma adequação pelo tratamento para atender um padrão de potabilidade. Então, dando continuidade à nossa apresentação, vou falar agora de outra fonte de água, açude. Ou também, nós temos na nossa região também os chamados mareiros, ou também as lagoas. Ou seja, todas esses reservatórios, chamados reservatórios a céu aberto, o que é que acontece? Esses reservatórios a céu aberto podem ter uma composição físico-química menos variável do que o rio, porque é um reservatório, tá certo? Onde esse reservatório ele está com uma região limitando, ou seja, ele tem um limite que faz com que ele não receba influências exteriores fortes como um rio. Então eu tenho mais ou menos um reservatório, entre aspas, né, protegido. Ou seja, um reservatório mais ou menos protegido. O que é que eu posso dizer? A composição físico-química dessa água, a composição físico-química desta água, ela sofre pequenas variações, certo? Pela evaporação, pela precipitação, então ela tem uma variação físico-química menor do que o rio. O importante é que eu vou cultivar, vou abastecer os meus viveiros de qualquer fonte que eu estiver usando para abastecer meus viveiros. Eu preciso o quê? Fazer a correção da água que estou no viveiro. Isso aí é importantíssimo, ou seja, o perfil iônico da água que está no meu viveiro, que está no meu tanque, deve ser um perfil iônico semelhante à água do habitat natural da espécie que eu estou cultivando. Isso aí é um ponto mais do que importante para o sucesso de qualquer cultivo. Então, se você vai pensar em um projeto de criação de camarão, criação de peixes, criação de algas, criação de ostras, e não equilibrar o ambiente, você vai perder dinheiro. Quando a gente fala em investimento, a gente quer retorno. E retorno, a gente quer o quê? Pouca mortalidade. A gente quer reduzir a mortalidade. E eu só consigo reduzir a mortalidade se o meu ambiente de cultivo, a minha água, principalmente, está com um perfil iônico semelhante ao habitat natural da espécie que eu quero cultivar. Por isso que eu tenho que ter todo esse cuidado. Fonte de água, como é que eu posso trabalhar essa minha fonte de água? Que ferramentas eu preciso utilizar para deixar esta minha fonte de
de água semelhante à compulsão iônica da água do habitat natural dessa espécie. Eu posso citar aqui o Daniel do Triângulo do Camarão. Ele veio com um desafio para tratar águas. Ele quis que a gente desenvolvesse a formulação de correção para o camarão, o Rosenberg, o conhecido gigante da Malásia. Um abraço, Daniel. E naquele momento nós conseguimos desenvolver a formulação para a correção da fonte de água para o gigante da Malásia. Então, quem tiver interesse em cultivar Vonamei, quem tiver interesse em cultivar o gigante da Malásia, a Tratáguas faz a sua análise e fornece a formulação necessária para você corrigir essa fonte de água e deixar o perfil iônico semelhante à água do habitat natural dessa espécie. O Daniel mandou muitas formulações das águas do habitat natural do gigante da Malásia. Dentro dessa informação do perfil iônico foi que nós desenvolvemos a formulação para corrigir especificamente a água para o cultivo do gigante da Malásia. Eu posso citar para vocês também do desafio, que foi cultivo de algas. Recebemos da cidade de Pentecoste, no Ceará, um desafio do Francisco, um abraço Francisco, para a gente desenvolver a correção da água para ele cultivar as algas, que é uma atividade que ele desenvolve lá. Fizemos o estudo, desenvolvemos essa formulação. O Francisco, lá de Pentecoste, vem desenvolvendo o seu cultivo de algas, uma produtividade, aumentou a produtividade. Então, todos esses fatores de aumento de produtividade, de redução de mortalidade, de maior desempenho da espécie aquática, começa primeiro com um ambiente equilibrado. Então, investidor, se você não pensa em fazer ter o maior cuidado com o ambiente de cultivo, por favor, repense as suas práticas para você não estar perdendo dinheiro, porque o seu ambiente de cultivo está com um perfil iônico totalmente desequilibrado. Eu acho que vale repensar nesse aspecto. Então, como eu falei, né? Lagoa é um ambiente, entre aspas, protegido. Vou deixar aqui entre aspas, protegido, porque as influências externas são menores do que um rio. Certo? Agora vamos falar para vocês, né? Já introduzi um pouco mais. Sim, e outra fonte que eu posso citar é o quê? A água oriunda de poço. Eu costumo dizer sempre, né? Vou até usar um adágio popular. A melhor água que tem para cultivar chama-se água doce. Ou seja, a melhor água que tem chama-se água doce. Para qualquer espécie, água doce. Por quê? É muito mais fácil vamos usar também um termo popular, é muito mais fácil eu salgar esta água no perfil iônico ideal. Por quê? Ela está própria de sais. O que eu posso dizer? Água doce. Para vocês, seria o quê? Água de baixa condutividade elétrica. Eu posso citar até o que a vocês? Posso citar até o seguinte exemplo. Se eu lhe der um café sem adoçado, você vai adoçar ao seu gosto. Se eu der um café adoçado, muito adoçado, você não tem como deixar do seu gosto, porque ele já está adoçado, acima do seu gosto. Mas se eu deixo ele natural, sem adoçar, você vai adoçar do seu gosto. Então, a melhor água que tem para correção para toda água doce. Onde vem o quê? Em cima disso, outra fonte de água, poço. A variação da composição físico-química de uma água de um poço é muitíssimo baixa.
O quê? A variação da composição físico-química desta água. Dizendo a você do quê? Que o poço é uma fonte de água espetacular, porque a sua composição físico-química, o seu perfil iônico, não sofre variações externas, porque o lençol está confinado e está no solo, cuja litologia não muda, ou seja, a composição do solo não muda, então a composição físico-química da água que está em contato com esse solo também não muda. Isso quer dizer o quê? Se eu faço uma análise de um cultivador cuja água é de poço, ele vai ter essa formulação para usar para muitos cultivos. Se ele quiser fazer um estudo maior, ele pode coletar a água do poço nas 4 estações do ano e verificar que a composição física de uma água de poço tem baixíssima variação na sua composição físico-química. Então eu falei desses 3 pontos de águas importantes e agora vamos falar sobre a importância da análise físico-química da água que você vai querer que seja fonte de água para o seu cultivo. Então, nesse momento a gente vai falar sobre a importância da análise físico-química desta água. Então, importância da análise físico-química da água. Primeira coisa que eu preciso saber, eu vou querer cultivar o quê? Que espécie eu quero cultivar? Então, vamos supor, vou falar como Vanamei. O Vanamei é um carro-chefe aí, né, dos cultivadores, então eu tenho que saber qual é o perfil iônico que eu preciso que o meu ambiente água tenha. Se eu falo do Vanamei, eu tenho como referência quem? Perfil iônico do Oceano Pacífico. Então eu tenho que conhecer o perfil iônico do Oceano Pacífico e a partir daí o laboratório que vai fazer a minha análise, eu vou querer que os elementos que ele faça análise estejam nesse meu laudo. Então para o perfil iônico do Vanamei, eu posso falar o quê? Se eu falei sobre o Vanamei, eu vou falar para vocês os macroelementos, ou seja, esses macroelementos são importantes que eu analise na minha água. Quais são esses macroelementos de importância para eu analisar para o cultivo do Vanamei? Então vamos falar para vocês. Nós temos o primeiro elemento, que é o sódio. O segundo seria o potássio. Então eu tenho 2 cátions, né? O cálcio e o sódio e o potássio. Também tenho o cálcio, o magnésio, ou seja, aqui são os macroelementos, os cátions, os macroelementos de cargas positivas, que fazem parte da composição do perfil iônico do Oceano Pacífico. E teria como os ânions, como moléculas, como os íons de cargas negativas, que seria os cloretos, o
sulfato e o bicarbonato. Ou seja, esses macroelementos vão me dar justamente o perfil iônico da minha água. Ou seja, isto aqui me reflete justamente no perfil iônico desta minha água. Ou seja, isso quer dizer o quê? Se eu quero cultivar Vonamei, eu tenho que analisar na minha água o teor de sódio que tem nessa água, verificar se esse teor de sódio que tem na minha água é coerente com o teor de sódio que a minha água do Pacífico teria na salinidade que eu quero cultivar. Eu depois tenho que também analisar o meu potássio e tenho que verificar se o meu potássio nesta minha água é idêntico à concentração de potássio na água do Oceano Pacífico naquela salinidade que eu quero cultivar. Ou seja, quem vai definir a salinidade do cultivo é você, cultivador. Você diz, eu quero trabalhar numa salinidade 5. Tem possibilidade? Eu digo, tenho. Desde que você corrija o perfil iônico da sua água de origem para que esse perfil iônico fique semelhante à água do Oceano Pacífico diluído para uma salinidade 5. Ou seja, eu vou, usando um termo que eu falei agora há pouco, adoçar ou salgar a minha água de maneira que o meu perfil iônico, ou seja, os compostos físico-químicos que estão fazendo parte dos sais desta água, seja semelhante à água do Oceano Pacífico diluída com água destilada para aquela salinidade que eu quero trabalhar. Então, pessoal, o importante de qualquer cultivo chama-se perfil iônico, semelhante à água do habitat natural dessa espécie na salinidade que eu quero trabalhar. Quanto menor a salinidade, melhor para mim, porque eu vou investir pouco na compra dos produtos químicos que vão me dar a complementação dessas espécies iônicas na minha água de cultivo. Vamos supor, se eu tenho a opção na minha água trabalhar com salinidade 5, também tenho a opção de trabalhar na salinidade 20, 25, porque se eu tenho uma opção de trabalhar numa baixa salinidade, essa minha água eu posso trabalhar até com salinidade 35, só que eu vou gastar mais em produtos químicos, em sais minerais, para elevar a composição do perfil iônico da minha água. Isso quer dizer o quê? Se eu falo com Vonamei, porque esses macroelementos, eles representam 99% da composição iônica de uma água. Então, para vocês, perfil iônico, a água, o perfil iônico, 99% são esses elementos, esses íons aqui, tá certo? 1% são os microelementos. Então, muito importante, eu tenha o equilíbrio dos macroelementos. Então, a nossa análise de água faz justamente isso. A gente vai analisar na sua água a dureza, a alcalinidade total, a alcalinidade parcial, a dureza de cálcio, a dureza de magnésio. Vamos analisar o cálcio, o magnésio, o potássio, o sulfato, a condutividade elétrica, os sólidos totais dissolvidos, a salinidade, o potencial redox. E a partir da sua água, nós elaboramos a formulação, nós fornecemos para você que produto você vai adicionar, qual a quantidade que você vai adicionar na sua água, para você ter o perfil iônico da sua água corrigida idêntico ao perfil iônico da água do Oceano Pacífico, diluído para aquela salinidade que você quer trabalhar. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Eu tenho que ter um perfil iônico na minha água de cultivo,
cujo perfil iônico seja semelhante ao habitat natural daquela espécie, ou seja, ao habitat natural daquela espécie. Então, o que é que eu posso concluir? Se eu quero aumentar a salinidade, é só botar cloreto de sódio? Não. Por quê? A salinidade da água do mar não é só cloreto de sódio. É uma mistura de sais que tem essas composições, tem esses macroelementos, tá certo? Por isso que é importante que você, ao corrigir uma água, ao corrigir o seu perfil iônico ideal, você tem que ter a formulação de todos esses elementos. Veja só a água do mar. Sódio e potássio são metais alcalinos. Cálcio e magnésio, metais alcalinos terrosos. Certo? Então eu tenho o quê? Esses elementos naturais que estão dissolvidos na água do mar. Por quê? Porque a água é um solvente universal. Para equilibrar as cargas positivas, eu vou ter que ter os íons negativos, os cloretos, os sulfatos e os bicarbonatos, tá certo? O bicarbonato é o grande responsável pela alcalinidade da água. Então, quando eu falo em alcalinidade, eu tenho que falar que o bicarbonato é um dos grandes responsáveis para a manutenção da alcalinidade e para eu ter um pH estável, ter um equilíbrio do meio ambiente, tá certo? Veja só. O show mais uma vez. Então, antes de decidir a salinidade mínima, devemos saber qual a mínima fornecida pela empresa fornecedora das pós-larvas. Não, você vai pedir à empresa fornecedora de pós-larva que forneça a pós-larva para a água que você corrigir. Você vai escolher. Você pode dizer, eu vou querer cultivar na salinidade 2, da sua água, a partir da composição principal da sua água, é que eu vou calcular se a sua água pode ser corrigida para uma salinidade 2. Ou, se não for para 2, eu posso fazer a correção da sua água para a menor salinidade possível dessa sua água. Ao corrigir essa salinidade, vamos supor, conseguir corrigir a sua água e a sua água vai ficar com a salinidade certa. Então vamos supor que a sua água foi possível fazer a correção e essa correção eu consegui fazer com que a correção fosse de 7 ppt. Pronto. Então você vai adicionar a formulação no seu tanque, a formulação fornecida, a sua água vai adquirir essa salinidade, os macroelementos do seu tanque vão ficar equilibrados, aí você vai adquirir do seu fornecedor de pós-larvas as suas pós-larvas, as PF, para a salinidade 7. Você vai definir, olha, eu quero comprar, mas eu quero a minha pós-larva já adaptada para a salinidade que eu corrigi o meu tanque, que eu corrigi meu viveiro, corrigi meu berçário. Então ela já vem adaptada, ela não vai sofrer nenhum estresse osmótico, porque do ambiente que ela saiu, que foi lá no fornecedor do laboratório, você vai colocar no ambiente idêntico na composição dos macroelementos dessa água. Então, você é quem vai definir ao seu fornecedor, eu quero comprar minha espécie para a salinidade X, porque eu corrigi a minha água, o meu viveiro está equilibrado nessa salinidade X. Professor, Max faz uma pergunta. Então, pode-se afirmar que a melhor salinidade para trabalhar é 5 ppm? Eu digo, sem dúvida nenhuma de errar. A salinidade não influencia. O que influencia é o equilíbrio do perfil iônico. Você tem que ter o cuidado com o perfil iônico. Se eu tiver uma água doce e eu puder trabalhar na salinidade 5, eu vou trabalhar, porque eu vou investir pouco na compra dos produtos para corrigir a minha água, tá certo? Ou seja, o cuidado que eu tenho que ter é que durante o meu cultivo, essa minha salinidade seja acompanhada e seja controlada, manter o perfil iônico ao longo de todo o cultivo. Esse é o cuidado e o zelo. Eu tenho que manter o meu perfil iônico do início ao fim do cultivo. Ou seja, o meu ambiente
não vai sofrer a variação na sua composição físico-química, ou seja, no seu perfil iônico, nesses cátions e nesses ânions. Aí você vai ter uma poça d'água desenvolvendo muito bem, se alimentando bem, ganhando peso no processo tranquilamente, porque ela está num ambiente equilibrado. Eu digo sempre, né, quando venho trocar ideias com criadores, eu digo sempre, olha, você pegar um recém-nascido, levar para um ambiente de boate, ele vai ficar estressado ou não. Então, mesma coisa, você pegar uma PL e colocar numa água cujo perfil iônico não está semelhante ao perfil iônico do seu fluido corpóreo, da sua hemolinfa. Essa espécie vai sofrer, vai ter o seu desgaste, vai ter a sua perda de energia. Por isso que o importante é o equilíbrio do perfil iônico na salinidade que você vai trabalhar. Corrigiu a sua água está equilibrada. Outro detalhe, investir na correção da minha água. Esta minha água, eu vou ter um zelo com ela e cuidado para cultivar em vários processos. Outro detalhe, quando eu falo uma água salinidade, posso dizer a vocês, é a mesma coisa que eu trazer água do Oceano Pacífico, diluir com água destilada e tem uma água na salinidade baixa. O que vocês estão fazendo é isso, vocês estão corrigindo a sua água, deixando idêntico à água do Pacífico, ao perfil iônico da água do Pacífico. E na nossa análise físico-química, o que a gente faz é isso, é justamente deixar a água semelhante à água do Oceano Pacífico. Nesse processo, o que acontece? A gente sabe que a água tem que ser corrigida, tem que ter um perfil iônico semelhante à espécie de cultivo. Se eu for falar do Rosenberg, o perfil iônico já é outro. Se eu estou falando de algas, o perfil iônico já é outro. Ou seja, cada espécie de cultivo vai ter a sua própria formulação. Cada água in natura vai ter a sua própria formulação. Não existe uma formulação única para toda a água. Por quê? Toda água de cultivo tem o seu cálcio presente, tem o seu magnésio presente, tem o seu potássio presente, tem a sua sílica presente, tem um perfil iônico, mas esse perfil iônico não pode estar idêntico ao do habitat natural dessa espécie. Então, eu tenho que fazer uma formulação para corrigir esta água específica, certo? Então, cada água, de acordo com a sua composição físico-química, vai ter a sua formulação própria, a sua identidade, porque essa água tem uma identidade própria da fonte de origem dela, que originou uma composição iônica desta água. Então, eu tenho que corrigir especificamente esta água que tem uma composição iônica própria. Veja só, se eu falo em mortalidade de cultivo, primeira coisa, se eu faço qualquer investimento, se eu faço investimento financeiro no momento desse, eu fico preocupado com as taxas, certo? Então, qualquer investimento, eu tenho que reduzir ao máximo as minhas perdas. Então, se eu tenho uma água que ela está equilibrada, esta água está com o seu perfil iônico semelhante à composição da água, do habitat natural dessa espécie. Eu cito aqui o Oceano Pacífico, em virtude de estar falando também do Vanamei. Então, se esta minha água está com o perfil iônico equilibrado, né? Se está com o perfil iônico equilibrado, se ele está equilibrado, o que eu posso falar para vocês? Eu vou ter o quê? Vou ter baixa mortalidade. Eu vou ter o quê? Alto desempenho, ganho de peso, alimentação, mobilidade. E eu vou ter o quê? Posso ter o quê? Aumentar a densidade. Mas para isso, o que eu preciso? Perfil equilibrado,
eu preciso adquirir as pós-lavras de laboratório de referência. Preciso também de o quê? Ração de excelente qualidade. Pode ser até ração equilibrada. Tem que ter o balanço de massa do consumo de ração. Eu tenho que evitar de colocar ração em excesso para ter material não consumido no fundo do tanque, para ter problema com a série dos nitrogenados. Então eu tenho que ter cuidado com o balanço de massa para evitar perda de dinheiro em ração e ração no fundo dos tanques. Outro detalhe importante, eu tenho que ter o quê? O controle e correção da alcalinidade. Porque eu controlo a alcalinidade, eu tenho o pH estável do meu ambiente. E isto eu consigo reduzir a parte dos nitrogenados, o ambiente fica confortável, a espécie de cultivo não vai perder energia, não vai ter o estresse osmótico. Ou seja, o que eu posso dizer a vocês? Tudo isso pode refletir em um aspecto para vocês. Devemos trabalhar com profissionalismo. Cultivar camarão, cultivar algas, cultivar peixes, cultivar ostra, não é como cultivar mato, que eu compro um terreno e naturalmente eu vou cultivar mato. Não é assim. Então, a gente precisa quebrar paradigmas, tá certo? A gente tem que investir num processo produtivo, mas com profissionalismo, tá certo? Com acompanhamento sério, com um processo que possa ser monitorado e referência. Ou seja, qual seria a taxa de mortalidade ideal para mim? 2%. Ou menos, menor do que 2%. Aí vale a pena um investimento. Porque eu estou com o ambiente equilibrado, o perfil onde está equilibrado, estou com o sistema de oxigenação muito bem projetado, o oxigênio dissolvido está muito bem controlado, eu estou trabalhando com as minhas pedras de laboratório de referência, a ração que eu estou utilizando é de qualidade, eu estou tendo um balanço de massa dessa minha ração para não ter excesso e sobra de massa no fundo do tanque, e eu estou tendo o controle da minha qualidade e do meu processo como um todo, viu? Aí eu vou controlar o meu processo como um todo, vou controlar a condutividade, a dureza de cálcio e de magnésio. Posso ter um laboratório na minha fazenda, fazendo todo esse controle, esse acompanhamento, tá certo? É necessário que o perfil ônico, ao longo de todo o cultivo, seja acompanhado e corrigido. Então, nesse cuidado, eu digo a vocês vão ter taxa de mortalidade até menor do que 2%. Mas é importante que eu tenha todo esse zelo de cuidado, ou seja, eu trabalho com profissionalismo e com todo o cuidado no que eu quero ter sucesso, que é uma alta produtividade, um alto ganho de peso, para com isso ter reflexos no lucro que vocês precisam, tá certo? Eu acho que a gente precisa realmente adotar um perfil profissional no nosso cultivo, né, na nossa atividade de criação, e se vocês terem sucesso justamente nessa atividade, que é uma atividade que eu acho que o Brasil ainda falta muito a desenvolver, tem muita coisa a se desenvolver, tá certo? O pessoal esquece muito da relação carbono-nitrogênio. Por que carbono-nitrogênio? Porque de repente eu estou com um balanço de massa totalmente sem o acompanhamento, né? Estou botando muito alimento para a espécie está sobrando, ou seja, tem todo esse cuidado. Talvez um desafio grande para o cultivador, onde você tem que trabalhar com profissionais lhe auxiliando, é o uso do agente desinfectante no seu tanque de cultivo. O
pessoal? É eu evitar que as doenças venham a acontecer no meu tanque de cultivo. O que eu posso fazer, falar sobre isso? Temos o que? O agente desinfetante, o dióxido de cloro, que eu posso utilizar numa concentração efetiva que não cause dano nas minhas PLs, mas vai atrapalhar todas as bactérias que venham desenvolver o nitrato, o nitrito e a amônia, nitrito e nitrato, tá certo? Eu posso adicionar no meu tanque de cultivo o dióxido de cloro, o ozônio, trabalhar com ultravioleta, trabalhar com centrífugas na remoção dos sólidos sedimentares, trabalhar com os ciclones, os hidrociclones, ou seja, eu tenho que trazer tecnologia de tratamento dessa minha água. Se eu investir corrigindo a água, por que eu não vou ter o cuidado com essa água? Não vou o quê? Purificar, limpar esta água. Nós temos já desenvolvido as resinas permutadoras catiônicas e aniônicas, resinas que renovem a amônia, nitrato e nitrito. Por que eu não boto no fundo do meu tanque uma camada dessa resina? Ou não faço o bombeamento da minha água com uma série de hidrogenada desenvolvido, não passo por um sistema como fosse filtro, que passa por esse leite de resina, e eu removo essas amônia, nitrato e nitrito. Ou seja, tem muita tecnologia, principalmente quem quiser estudar mais sobre tecnologias de cultivo, estude aquário marinho, estude tratamento da água do aquário de Lisboa, estude esses processos, pessoal. Invistam no profissionalismo, não vá fazer a mesmice. 20% de mortalidade, 35% de mortalidade é absurdo. Mesmo que o camarão tenha retorno, mas isso é um absurdo. A gente tem que analisar aqui, temos que juntar, unir forças, trazer tecnologias para o nosso processo. E nessa tecnologia vem o lucro, vem o desempenho, vem a qualidade da nossa espécie final, vem o quê? Abrir um mercado para exportação. O sistema pode ser um sistema totalmente equilibrado, pode ser um sistema ambientalmente equilibrado. Eu posso dizer que eu tenho preocupação com o vanameio? Tenho, porque é uma espécie exótica. Será que já não tenho nos rios essa espécie aí presente? Então, pessoal, cada cultivador tenha cuidado, tenha o zelo, faça a sua fazenda, o seu investimento para ter um retorno e um retorno de qualidade, um retorno que vale a pena você ter investido, certo? Por hoje é só, eu agradeço a todos que estiveram aqui nesse momento, tá certo? A Tratagas, o Grupo Tratagas, ela é formada por duas empresas, né? Nós temos a Tratagas, que trabalha com tratamento de águas e análise de águas, análise para peixes, camarões, algas e ostras, e temos a Portal, que é a Portal Piscinas, que trabalha com produtos químicos. A Tratagas, ela já fabrica, desenvolveu dessalinizadores. Nós temos a nossa própria fabricação de dessalinizadores, fabricamos também abrandadores. A Tratagas implementou um abrandador que é de 60 mil litros por hora, é o maior abrandador para água potável da Paraíba, talvez do Nordeste, projeto da Tratagas, do Grupo Tratagas, e nós também temos o tratamento de água por ultravioleta. Essas tecnologias estão todas implantadas, estão todas sendo utilizadas por clientes nossos, e a Tratagas está aberta, o Grupo Tratagas está aberto para estar junto de vocês, justamente para vocês terem o sucesso, terem um lucro, que vocês podem aumentar esse lucro. O cuidado é esse, né? Eu trabalhar justamente no zelo do habitat natural da minha espécie de cultivo. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde. Olha, Foi bom? Primeira, brother. Foi.